Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Hoje, nossa quarta aula, isso, acho que é quarta aula de rádio proteção, sendo que a aula passada foi a atividade, né, que vale o 5. Hoje nós vamos iniciar um assunto, é, continuar dentro da rádio proteção, agora voltado mais para a biossegurança, que é basicamente a mesma coisa, só que de um modo mais geral, de um modo mais explicativo, em uma forma geral, desde as salas que a gente já falou nas aulas passadas, até mesmo o ambiente, né, o descarte, essas coisas, como a gente deve se preocupar com essas questões. Vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Boa noite, meu querido Saci. Matei a piadinha. Desaforo a gente ainda aguenta, mas a piada é o que mata. Boa noite. Pessoal, vamos lá. Biossegurança. E aí, antes de começar a relembrar aquele mesmo esquema, precisou falar alguma coisa, pode ligar o microfone. Ou se quiser falar no chat, chama a atenção levantando a mão, faz o barulhinho aqui, eu vou ver o que é que vocês estão falando. Mas eu prefiro que vocês falem no microfone. Biossegurança. Menino, tô tomando uns antibióticos com esse pé que tá me dando um sono. Só Jesus. É, Quando a gente fala em biossegurança, né? E aí eu quero que vocês façam esse exercício agora aí, de pensar o significado da biossegurança para vocês. Me digam aí uma... Parei o slide antes que alguém pergunte. Me digam aí vocês, o que vocês acham que é biossegurança, o que significa essa palavra, a denominação dessa palavra, para a gente iniciar o nosso assunto de hoje. Para vocês, o que é biossegurança? O que significa isso? Alguém? Biossegurança, vamos lá? Para vocês, não precisa pesquisar, eu quero que vocês digam o que acham, o que é, o que, enfim, vem à sua cabeça quando você fala de biossegurança. Bio me lembra de biologia. Seria alguma coisa relacionada à segurança biológica? Exatamente. Bio, na cronologia, na denominação grega, cronologia, ó, na denominação grega, né, no significado das palavras, a gente tem bio como vida, né? Vocês estão conseguindo ver a tela? Esqueci, né? Ó, bio, no grego, né, do grego de bios, que significa vida. E segurança, ficou aqui repetido. Segurança se refere à qualidade de ser ou estar seguro ou protegido, livre de riscos, né? Então, a biossegurança é a segurança da vida, seja ela a vida, nossa vida, a vida dos animais, vidas dos vegetais, das plantas, enfim. Então, para todo e qualquer processo de proteção, nós temos os princípios da biossegurança, que já vem de muito tempo no mundo, e nós vamos entender também um pouquinho sobre como essa biossegurança chegou até aqui o Brasil. Então, a biossegurança ela é um processo que ela é progressiva, tá? Ela não inclui uma conclusão em sua terminologia, ela não inclui
uma conclusão em seu término, né? Ou ela não tem uma conclusão correta, mas ela é necessária para que a gente entenda, para que a gente possa fazer, por exemplo, o rejeito dos solos, perdão, o rejeito dos materiais, como jogar fora, como a gente se protege. Então, a radioproteção, ela também está dentro dos parâmetros da biossegurança, tá? E quais são as importâncias da biossegurança? Abordar medidas de controle de infecção para a proteção da equipe em serviços de saúde, seja a equipe de enfermagem, equipe médica, equipe de técnico de radiologia, de técnicos em enfermagem, enfim, promoção da consciência sanitária da comunidade em que atua. Quando a gente fala em consciência sanitária, né, a gente está falando de quê? A gente está falando de toda a parte de sanitização, né? Nós temos que saber como descartar certos materiais, por exemplo, no nosso caso, os filmes radiológicos, né? Óbvio que a gente não vai descartar os químicos, assim, por conta própria, mas os filmes radiológicos, eles também contêm substâncias. Lembrem aí da nossa aula de equipamento de processamento de imagem, quando a gente falou do filme, que ele tinha várias camadas, né? Então, cada camadinha dessa, ela tem um período de degradação no meio ambiente. E aí, o que é que acontece? A gente tem que saber lidar e promover a comunidade, no caso, a nossa comunidade é a comunidade da saúde, né? A comunidade dos técnicos de radiologia, a gente tem que repassar. Quanto mais informações de biossegurança a gente souber repassar para novos técnicos, melhor, para que esses protocolos eles sejam seguidos e não sejam quebrados. Nós temos a prevenção do meio ambiente na manipulação e no descarte de resíduos tóxicos, químicos, infectantes. A gente trabalha com todos esses descartes. A gente trabalha com os químicos, a gente trabalha com tóxicos, que podem ser reações do químico. A gente trabalha com infectantes, que pode ser uma gase, pode ser um papelzinho que a gente limpou o sangue de alguém, enfim, da mesa, né, que a gente falou também lá. Eu não lembro, eu acho que foi até Elton que comentou na aula de equipamento de processamento de imagem sobre... Não, não foi Elton, foi Sueli. Sueli e Elton, eu acho, enfim. Comentaram que eu comentei que tinha um paciente que tinha melado a sala toda de sangue, e a gente foi limpar, né, para fazer para deixar a sala limpa, que a gente tem que deixar a sala limpa, óbvio, quando é sangue, principalmente. E aí, se eu não me engano, foi Elton que falou assim, não é da nossa obrigação, mas a gente tem que fazer por questão de ética, isso eu lembro bem. E aí, é justamente isso, a gente saber quando terminar de limpar, saber fazer o descarte disso aí por questão de biossegurança. E aí, também tem a redução geral dos riscos, ou do risco, à saúde e acidentes ocupacionais, né? Acidentes no horário de trabalho, que foi o que aconteceu comigo sexta-feira. Mas não foi questão de nada de químico, de nada dessas coisas, não. Foi questão física mesmo. Eu quebrei o pé dando aula lá na escola que eu trabalho durante o dia. Enfim, nós temos algumas definições básicas que podem ser aplicadas dentro do processo de biossegurança. Nós temos os agentes ambientais, tá? Que são elementos ou substâncias que estão presentes nos diversos ambientes. Falou isso, ela chegou. Estava falando de você agora, não morre mais nunca. E aí, pessoal, nós temos esses agentes ambientais, né? Ou são elementos ou substâncias que são elementos ou substâncias que quando encontrada acima desse limite de tolerância, lembre que a gente sempre tem um limite de tolerância para tudo, desde das radiações que a gente recebe, a radiação que a gente vai emitir no paciente,
né? Então, tudo que tem esses limites de tolerância e que podem ser encontrados, ou quando são encontrados acima desses limites, eles podem causar danos às pessoas, isso aí está ligado aos agentes ambientais. Por exemplo, eu coloquei aí, ó, maior tempo de exposição ao químico dos reveladores ou à exposição da radiação ionizante, que é o que a gente mais utiliza. Hoje em dia, não. Inclusive, sexta-feira eu fui lá no raio-x da UPA, né, e a gente não utiliza mais os químicos, é tudo digital. Mas vai que vocês vão estagiar ou trabalhar em outra cidade que tenha químicos, né, e aí então vocês já vão saber. Nós temos, pessoal, também os agentes biológicos, que são introduzidos nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos, em geral, micro-organismos, né? Como o vírus, como os bacilos, as bactérias, enfim. E aí, por isso que a gente usa a máscara. A máscara é um EPI e também está dentro da biossegurança. Eu vejo, agora não, né, que a gente é obrigado a usar a máscara, mas antigamente eu não via nenhum técnico utilizando a máscara de biossegurança. Era difícil a gente encontrar um técnico de radiologia que tivesse com a máscara no rosto. Eu sou um deles, nunca tinha utilizado até ser obrigado. Mas é um problema, a gente não pode ficar exposto a isso, porque entra, né, todo tipo de vírus, bactérias lá dentro daquela sala, e tem um ar-condicionado que não deixa o ar circular, então a gente tem que estar de máscara, tá? Máscara e luva. Agentes ergonômicos são ricos e introduzidos por esses agentes inadequados à limitação dos seus usuários. Por exemplo, são máquinas, acidentes com as máquinas, com os métodos, né? Acidente no geral, que não utilize esses agentes biológicos e que não utilize esses agentes ambientais, tipo a radiação. Aqui ele vai utilizar como esses agentes as máquinas e os métodos. Nós temos os agentes físicos, que são riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de mudar ou modificar a característica física. Quem lembra aí lá do documentário do César que a gente assistiu, vai entender que agentes físicos são esses. Eu sempre volto aí para a mão daquele rapaz que é o que mais aparece no documentário. Ele está com a mão toda, uma bolha bem grande na mão, né? E aquela bolha grande, que com um sinalzão bem grande, é um agente físico, né? Que foi gerado e modificou a, as características físicas dele, né? Nós temos também, pessoal, os agentes químicos, que são substâncias compostas ou produtos, compostos ou produtos, que possam penetrar no organismo pelas vias respiratórias na forma de vapor, de gás, de névoa, de neblina. Foi muito utilizado esse tipo de agente químico no nazismo, por exemplo, né? Que pegavam a galera que estava no campo de concentração, diziam que ia dar banho neles, colocavam eles todos dentro de uma sala, e essa sala tinha uns buracos no teto. E naquele buraco era soltado uma névoa de gases, né, uma neblina de gases químicos, e a galera começava a inalar e morria em massa. Então, em meia hora, meia hora não, mas 15 minutos, morria pelo menos 400 pessoas, 500 pessoas, ou 1.000 pessoas, que eles também colocavam de 1.000 pessoas dentro dessa sala, uma sala que era para, sei lá, 500 pessoas, ele empurrava mais gente lá dentro, para dizer que ia dar esses banhos, e aí os matavam com os agentes químicos que eram provocados por esses gases, por essas névoas, por essas neblinas. E onde a gente entra nisso? A radiologia era diretamente ligada com a química, a gente sabe disso. Então, quando a gente tem o processo digamos, de combustão de um núcleo atômico,
a gente tem aquela névoa, aquela queima, aquela fumaça, né? Chernobyl está aí, a bomba atômica está aí de Hiroshima, de Nagasaki, a explosão lá no Rio, né, em Angra 2, também está aí. E essas explosões, ela provocam uma neblina, ela provoca uma onda de neblina, de névoa, de fumaça, que contém esses agentes químicos, consequentemente vai trazer doenças para a população em geral, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém? Não, não. Então, vamos lá. Quando a gente fala desses processos químicos, a gente fala também da biossegurança em relação à limpeza ou higiene. Quando se tem um ambiente onde a salubridade é muito alta, digamos que a forma de você lidar ou de você estar dentro daquele processo de, de contaminação, digamos assim, que você pode se contaminar, você tem que ter um protocolo de higiene, de limpeza rígido, né? Ou seja, nós temos a retirada da sujidade de qualquer superfície, e aí ela pode ser feita pela fricção mecânica, no nosso caso, que seria com água e sabão. Mas a gente utiliza, por exemplo, lá, o álcool 70, sempre foi utilizado. Eu sempre gostava de passar na máquina e na mesa álcool 70 e limpar com um paninho descartável, né? Um papel toalha. Então, isso aí não é só para a segurança do paciente, mas é para a nossa segurança também, principalmente agora, nesse período que a gente está passando, né? Que entra o pessoal que teve contato com o vírus, muitas vezes, para fazer exames de retorno do pulmão, para saber como está. Pessoas que ainda estão contaminadas e não sabem, pessoas que estão contaminadas e sabem. Então, é sempre ter esse processo de protocolo, né? E só que em grande escala, eu trouxe para vocês também como uma grande escala, vai que alguém aqui saia para trabalhar em alguma empresa como técnico de radiologia, se Deus quiser. Em grande escala, ela pode ser feita por máquinas, né? Máquinas de limpeza, por jatos de água quente ou detergentes. Eu não sei como é que lá na UPA funciona, mas no regional sempre tinham as meninas que uma vez no dia, duas vezes no dia, elas passavam com um produto limpando. A gente saía da sala, fechava a sala, elas ficavam lá e elas limpavam apenas o chão com uma espécie de detergente próprio para ambiente hospitalar. E em grande escala, eu trouxe aí para vocês essas duas imagens reais, tá? De Chernobyl. Isso aqui, pessoal, é a limpeza. Vocês estão conseguindo ver bem a imagem? Sim, eu tô. Pronto. Isso aqui é esse protocolo de limpeza e higiene. Depois da explosão, depois do processo, a gente sabe que Chernobyl ainda está em processo de limpeza, digamos assim, que vai demorar por anos, por séculos, possa ser que demore por séculos, para tirar a radioatividade de lá, né? Que a gente sabe que a radioatividade ela tem uma vida radioativa imensa. Então, isso aqui são pessoas trabalhando digamos, na cobertura de Chernobyl, retirando os rejeitos que estavam contaminados, fazendo toda essa parte aqui de descarte. E, ó, cadê? Aqui, ó, a prevenção, eles estavam fazendo a prevenção sanitária, de consciência sanitária, estavam também abordando as medidas de controle, aqui, ó, as medidas de controle, as medidas de infecção, né? Estavam protegendo a equipe que estava trabalhando no serviço da saúde, e estavam protegendo, tentando proteger o ambiente, né? Então, nós temos aqui, nós temos aqui rejeitos, nós temos as pessoas trabalhando com EPIs, ó, vejam como eram as máscaras, né? Máscara de gases, aventais,
luvas sempre. E aí vocês falam, professor, mas essa imagem, ela é assim mesmo? Sim, ela é assim. Vocês perceberam que ela é toda ó, granuladinha? Por quê? A radiação estava totalmente fora de controle. E quando retirado a foto, né, ó, percebam que está tudo granulado, como se fosse um efeito que foi colocado. Só que essa granulação é a radiação em si. A radiação fazendo o seu trabalho quando colocada à frente de uma lente de uma câmera, né? No caso aqui estava tão alto, ó, que já estava corroendo a imagem. A imagem fica totalmente granulada. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem essa limpeza, né? E aqui o pessoal com as mangueiras fazendo a limpeza das paredes para tirar os rejeitos, a gente tem que ter um protocolo de sanitização, um protocolo de para onde levar esses rejeitos ou para como descartar esses rejeitos. E aí nós temos a agência que toma de conta disso, né, desses rejeitos, que é uma agência internacional, eu não lembro a sigla, eu acho que é CSNQ, se eu não me engano é isso, que vai fazer o rejeito seguro desse material que está sendo todo passado por toda uma higienização e por toda uma limpeza. Lembrando, pessoal, que eles não estão tirando a radiação daqui, tá? Óbvio que vai dejetos com radiação, mas eles não estão tirando a radiação em si porque ela está espalhada pelo ar. Ó, nós temos aqui já no Brasil, vindo para o Brasil, a parte de biossegurança brasileira. Né? Nós temos que em 1984, nós tivemos o primeiro workshop de biossegurança, né? Que era o biossegurança em laboratórios, que foi dado pela Fiocruz. E aí, como foi dado pela Fiocruz, foi um processo de adaptação do Brasil a esse período da biossegurança, né? Para, digamos, incluir a biossegurança dentro desse processo. Então, o que é que eles fizeram? Em 1984, revendo os protocolos de segurança que já eram feitos em todo o mundo, tivemos o primeiro workshop de biossegurança, dado pela Fiocruz como tema a biossegurança em laboratórios. E aí, foi começando a ser inserido esse processo de biossegurança no Brasil. Quando, em 1986, o primeiro levantamento de riscos em laboratórios na Fiocruz foi feito. E aí foi feito, está aqui a sigla, INCQS, a sigla que eu havia falado. E aí o primeiro levantamento de risco feito em laboratório foi na Fiocruz. E aí foi visto a quantidade de risco que os técnicos de radiologia, que os técnicos de enfermagem, que os médicos e todo o corpo da saúde tinha. Então, aí, beleza, ficou só em estudos, e acidentes acontecendo, né? Acidentes acontecendo. Só que aí, em 1995, há exatamente 26 anos atrás, foi promulgado a Lei Brasileira de Biossegurança, que é a Lei 8.974/95, que diz que todo e qualquer lugar onde tenha um processo
que tenha todos aqueles agentes, processos químicos, biológicos, processos que possam degradar o meio ambiente, tenha que passar por essa lei, por todo esse protocolo que exige na lei, para poder ser aberto. Então, além de todas aquelas regras de segurança que vimos na segunda aula, se não me engano, nós temos também essa lei aqui, né, que a lei que a gente viu lá de radioproteção era a lei 453/90 alguma coisa, não lembro. E ainda tem mais essa segunda lei aqui, que é a lei de biossegurança, né? A biossegurança que veio para nos ajudar e nos direcionar, né? Ou seja, como eu coloquei aqui, ó, nos anos 90, a biossegurança ela começa a ser direcionada primeiramente para a tecnologia de DNA recombinante. Por quê? Porque é importante que a gente saiba que a radiação ionizante, quando em grande excesso, ela vai nos dar ou vai nos ter como reação, como ação e reação, a nossa reação por receber uma grande quantidade vai ser a mudança do DNA. Como assim? Quando muda o DNA, quando mexe nas células, a gente pode ter um câncer, a gente pode ter problema, por exemplo, genético, como uma amiga minha, né, que não foi por... ela disse que não foi, mas tem uma grande chance de ser. Ela falou que quando ela estava grávida, né, a mãe dela estava grávida dela, a mãe dela precisou fazer uma bateria de exames de raio-x e ela acha que as doenças que ela tem hoje é diretamente ligada a isso, sendo que pode ser, como também não pode ser, né? A radiação ionizante está aí, mas a gente não deve culpá-la de tudo. Então, o que é que ela tem? Ela tem problema no fígado, problema no rim, problema na medula, ela tem uma doença autoimune no fígado, que é a hepatite autoimune. Ela tem um problema ósseo medular, que ela tem que estar tomando a cada 21 dias uma injeção, que é muito cara e muito forte. Então, ela fala que isso tudo foi por causa da radiação que a mãe dela levou quando ela estava grávida. Mas pode ter sido, como também pode não ter sido, né? Ninguém nunca se sabe. Passando para os descartes dos materiais que a gente possa descartar, né? Nós temos a Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na Raquel tivesse aqui, ia saber falar bem da Anvisa, que também rege os princípios da vigilância sanitária que está acontecendo agora, né? A Anvisa, ela estabeleceu regras nacionais que fala sobre o acondicionamento, né, e o tratamento do lixo hospitalar. O objetivo dessa medida é evitar danos ao meio ambiente, evitar acidentes ligados a profissionais que trabalham diretamente com a coleta urbana, ou seja, com os garis. Lixo hospitalar jamais pode ser descartado de forma normal, digamos assim, como se você estivesse descartando uma comida, né, resto de comida, algum lixo que a gente produz domesticamente. Eu sei que tem muita gente aqui que tem animal, que possa ter que injetar, né, como chama, as vitaminas, os vermífugos, enfim. E aí depois tira e rebola no lixo como se fosse algo normal. Dentro de tudo isso, rebola no lixo normal. Professor, Oi. na prefeitura tem uma empresa que pega esse lixo contaminado para não ir para o lixão normal. Aqui, você é daqui de Açu, Elton? Sou Eu não sabia não que tinha essa empresa. Eu da sei, zona rural. eu sei, assim, que no... Eu estou falando assim porque me falaram, né, que eu perguntei o que era... Eu fui naquele centro de zoonoses daqui, que dizem que é um centro de zoonoses, onde faz o sacrifício dos animais, né, lá que estão com calazar e tal, e tinha um monte de tambor lá, que vamos ser bem matutos agora, aqueles tambor de peba, aqueles tamborzão de óleo, e aí eu perguntei, Esses e aí, tambores que eles passam por na quinta-feira. né,
E aí eu perguntei o que era, e eles falaram que era para rejeitos dos animais também, uns era para colocar os animais mortos, que eu achei um absurdo, e outros era para colocar esses lixos, né? As seringas, as, é, as agulhas, enfim. O que eu achei um absurdo, né? E a gente sabe agora que isso era verdade, porque, né, um pouco tempo atrás teve aquela denúncia de insalubridade e também de biossegurança lá no matadouro público aqui de Açu, né? No ano passado, se eu não me engano, não sei se vocês lembram que repercutiu aí nacionalmente, né, pelos Instagrams da vida, até aquela Luísa Mel, né, ela é, como que chama? Fugiu a palavra. Fugiu a palavra que ela é militante dos direitos dos animais, enfim, desse negócio de, 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 de proteção animal, e aí ela repercutiu também esse assunto de como os animais estavam sendo abatidos aqui em Açu e como estava sendo essa parte de biossegurança, né? Eu não sabia, Ailton, que existia essa coisa. Aí eles passam, você sabe dizer, recolhendo, ou você vai deixar, você Não, sabe vem a dizer? empresa buscar. A empresa vem buscar na quinta-feira. Sim, no caso, recolhe um canto só e depois a empresa vem fazer durante a semana, né? E aí na É, em todas quinta-feira, as aí, UBS, tá? massa. Não sabia que tinha essa empresa aqui, não. Ainda é a AF, né, que faz isso? Ou é outra empresa? Não, é outra empresa. A F é no lixo comum. Sei, entendi. Que bom que aqui tem pelo menos isso, né? Na área da saúde, porque seria um perigo a gente descartar isso dessa forma. Ó, pessoal, nós temos dois tipos de radiação, né? Três tipos, na verdade. Os raios alfa, que causam queimaduras no corpo, dependendo do tempo da exposição, né? Que são os raios, um dos raios mais letais. Nós temos aí dois exemplos: essa mão toda queimada e eu acho que isso é as costas ou é a barriga de alguém na lateral, não sei. Consegui identificar ainda, não sei se isso aqui é um. Isso aqui, não sei se isso aqui é um umbigo deformado. Tá parecendo uma barriga aí. É, então, isso aqui são consequências, ó, queimaduras muito fortes, consequência das queimaduras dos raios alfa, né? Em um tempo de exposição muito grande. Como eu falo, os raios alfa, ou qualquer tipo de radiação ionizante, dependendo do tempo de exposição, elas podem causar danos como esses, como essas queimaduras, como essas lesões. Então, isso também está dentro da biossegurança. Nós temos que ter todo o protocolo de segurança para que não aconteça isso com o paciente, que a gente perca o controle da, dos raios que a gente está inserindo no paciente. Talvez aqui tenha acontecido algum acidente, alguma coisa, enfim. E nós temos também os raios beta e gama, tá? Que penetram no corpo e causam deformações celulares que originam o câncer, né? Ó, isso aqui é o estágio A do câncer na tireoide ou na garganta, não sei dizer, mas parece que isso aqui é na tireoide, né? Nós temos aqui, ó, as glândulas salivares, aqui, ó, produzindo saliva aqui. E nós temos, ó, o caroço do câncer em seu estágio inicial, aqui no seu estágio mais avançado e aqui em estágio terminal. Então, é isso que acontece no nosso corpo se a gente não tiver o controle da radiação que a gente está fazendo, souber o que realmente a gente está fazendo. A gente pode utilizar esses raios betas e gamas e acontecer coisas como essa daqui, que a gente não quer que aconteça, né? Óbvio. Isso pode fazer com que seja no paciente, que seja em nós, dependendo de como a gente foi fazer esse exame. A biossegurança, ela também
nos, nos auxilia, né? Nos protege, digamos assim. A gente tem que estar protegido dentro dos parâmetros da biossegurança, porque senão, daqui a um tempo a gente não consegue mais trabalhar na área da radiologia, porque não foi seguro, tomou radiação demais, e aí aconteceu o câncer, aconteceu uma queimadura como essa, enfim. Temos que ter todo o cuidado e toda a, como eu posso falar, todo o cuidado e toda a exigência de ter praticamente, com os protocolos, ter praticamente colocar aqueles protocolos nas mãos e cuidar mesmo, porque senão podem acontecer isso aqui. Óbvio que hoje a gente tem todo o processo também dos equipamentos estarem seguros, que a gente tem que ter, a gente tem toda uma projeção do futuro a essas radiações e o próprio material que a gente trabalha nos auxilia para que não aconteçam grandes acidentes, né? A não ser que nós sejamos negligentes a ponto de fazer com que esses esses raios eles causem danos dentro da biossegurança. Pessoal, antes de slide é isso, mas eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só parar aqui a apresentação, voltar aqui para a sala. Eu quero mostrar a vocês um pequeno videozinho, e aí eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu só procurar aqui o vídeo que eu não estou achando. Eu baixei ele, mas eu acho que corrompeu. Nós temos, pessoal, só para encerrar rapidão, só um videozinho aqui, onde mostra algumas consequências dos efeitos da radiação nos seres vivos, né? Alguém levantou a mão? Eu, Matheus, boa noite. Boa noite, Ana. Você acha que amanhã, até amanhã de manhã, essa aula já vai estar na plataforma para a gente assistir? Creio que sim, sempre, eu não sei, porque isso aí já é pro pessoal do CETEP, né? Eu não tenho controle sobre isso. Eu gravo aqui, encerro a gravação, e já envia diretamente para lá. Então, aí eles vão... Mas eu acho que ainda hoje, né? Sempre é no mesmo dia. Eles colocam lá no grupo. Porque eu não vou ter mais como... Não tenho como assistir a aula de hoje, porque eu estou resolvendo uma coisa que eu vou precisar mudar no horário da prefeitura. Eu vou trabalhar à noite agora, eu estou resolvendo isso com o secretário. Por isso que eu perguntei, porque eu vou ter que sair da aula agora, e depois eu quero assistir, porque eu não peguei nem o começo da aula hoje. E eu falei até de você hoje aqui no início da aula. Porque eu estou indo trabalhar Será em que outro falou? canto. Estou indo trabalhar em outro canto. Aí tive que, para mim trabalhar nesse outro canto, eu tive que trocar meu horário da prefeitura. Aí modificou tudo. Aí eu estou tentando resolver isso até amanhã. Não tem problema não, super entendo. Olha, ela vai ter 2 empregos. 2 empregos. E aí, eu falei até sobre o negócio da Anvisa, que a Anvisa, a agência e os vigilantes sanitários que estão trabalhando agora, tem muito em comum, né? Que é a parte
a parte de sanitização, digamos assim. Aí eu citei, disse que você poderia até falar melhor do que eu. Eu sou um exemplo, meu Deus, que vocês não devem seguir, claro, né? Pizza pra todo mundo agora no 0800. Conta de Raquel, né? Vai ter 2 empregos. Pois Olha, é. gente, Agora não é vocês vão parar de dizer que quem tem dinheiro aqui sou eu. Agora quem tem dinheiro é Raquel, que tem 2 empregos. Matheus, você é muito passante, viu? Você é cheio de dinheiro. Aí eu, meu Deus, vou começar a trabalhar agora, amanhã ainda, não sei nem quando é que eu vou receber dinheiro. Oh, Vocês estão mas igual? vai ver. Próximo mês, depois do dia 5, eu vou a Sul, viu? Tem as pessoas por lá que estão me devendo os lanches. Venha, homem, que eu pago uma pizza para você. Venha, eu pago para você e para Matheus, para Renan, para Elton. Pode todo mundo comer pizza que eu pago. Aí. Pronto, ouvindo, né? vamos marcar a data, tá gravado aí, ó. Vocês deram sorte que a aula é gravada. Eita. Quando amanhã, Eu sou quando uma postar essa aula, graça aí vai pagar pro menino, viu, eu vou Matheus? cortar só essa parte que ela Só falou. por menino vai pagar. Pois é. É que eu só que um perto de mim. Vai ser nesse dia que eu não faço nenhuma refeição, esperando pela noite. Não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Faça não, come em casa antes de ir. Pessoal, Se não vamos aqui rolar rapidinho. pizza, e aí? Você vai ficar com fome? Não, todo mundo tá convidado. Todo mundo convidado para na sala voltar. Ah. Pessoal, vamos terminar aqui rapidinho. Vou compartilhar aqui a tela Tchau, com vocês. tchau. Tchau, Ana. Boa sorte aí no novo trabalho. Obrigada, tchau. Tchau. Ixi, doeu lá. Ixi. Doeu lá no meu ouvido esse brigado de Ana. Vamos. Só para a gente ver aqui, vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu estou compartilhando já aqui. Já. Ó, pessoal, esse vídeo é um vídeo que fala sobre as consequências, né, de Chernobyl. Então, são consequências biológicas, são consequências que levaram até modificação de seres vivos, como eu falei com a radiação lá que modifica o DNA. Eu vou passar aqui, mas também vou enviar o link desse vídeo no grupo para que vocês possam assistir com a melhor qualidade, possam, né, quem se interessar mais pelo assunto. Deixa eu tentar tirar aqui o fone para ver se fica mais alto para vocês aí. Sejam bem-vindos ao Metodologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História Comunista. Deixa eu só passar isso aqui. Sobre o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia em 1986. O que aconteceu, as medidas tomadas, as principais consequências e, principalmente, o fato de que se os escandinavos não tivessem detectado o acidente, provavelmente o mundo não teria ficado sabendo tão cedo. Vocês também comentaram sobre isso no Nerdologia, que explicou a dissolução da União Soviética. E qual foi o legado do desastre de Chernobyl, além das fases de Call of Duty em Pripyat? Na época, o governo soviético buscou minimizar o acidente, tanto para o público interno como para a comunidade internacional. A explosão ocorreu às 1h23 da manhã do dia 26 de abril. Às 9h30 do dia 28 de abril, os suecos detectaram radiação. E às 21 horas do mesmo dia, a rede estatal de notícias deu a seguinte declaração. Um acidente ocorreu na usina nuclear de Chernobyl. Medidas estão sendo tomadas para eliminar as consequências do acidente. A ajuda necessária aos afetados está sendo dada. Foi estabelecida uma comissão do governo. Não muito consoladora, né? Nas 91 horas entre a explosão e o comunicado do governo, milhares de veículos e pessoas já haviam sido mobilizadas e já tínhamos pessoas mortas dentro dos bombeiros locais. Devido à proporção do acidente, que criou zonas de exclusão de dezenas de quilômetros quadrados, evacuou mais de 100 mil pessoas e causou um número até hoje debatido de mortes, diretas ou indiretas, o regime soviético não conseguiu manter segredo sobre as providências em relação ao acidente. O desastre somou-se à política de abertura de Gorbachev, a Glasnost, e a imprensa soviética responsabilizou os governantes, contribuindo para a queda da credibilidade do regime. Nos noticiários brasileiros na época, falava-se em 2.000 mortos diretos, informações vindas dos Estados Unidos. Hoje, sabemos que as mortes diretas do desastre foram 31. As notícias vagas eram consequência tanto da falta de informações concretas, como das tensões da Guerra Fria. Tanto os soviéticos quanto o Ocidente
tentavam pintar a pior imagem possível do seu inimigo. Esse cenário possui duas explicações. A primeira, já mencionada pelo Átila, é da prestação de contas de governos democráticos ser diferente da de um governo autoritário. Nos Estados Unidos, em 1979, tivemos o acidente nuclear de Three Mile Island, na Pensilvânia. O acidente não deixou vítimas diretas, embora tenha liberado a radiação, causado evacuação de moradores e gerado custos enormes para a limpeza e prevenção. Principalmente, alimentou vários debates nos Estados Unidos sobre a energia nuclear, se empresas privadas devem gerir usinas nucleares, como é a relação entre o governo e essas empresas, quais os efeitos da radiação. Já em países autoritários como a União Soviética, o menor número de informações era divulgado para impedir que a população se assustasse e se voltasse contra o regime. A segunda explicação é que a tecnologia nuclear é tratada como um grande segredo e parte do poderio de um país. O reator de Chernobyl, por exemplo, também era usado para a produção de plutônio. Ou seja, evitar que seu inimigo descubra seus segredos pode ser mais importante que tomar boas providências ou ser transparente sobre um evento nuclear. No período da Guerra Fria, as relações internacionais entre os dois blocos em conflito eram explicadas por um aspecto da teoria dos jogos chamado de jogo de soma zero. O jogo de soma zero representa uma situação em que os ganhos ou perdas de um participante dependem diretamente da proporção de ganhos ou perdas de outro participante. No contexto da Guerra Fria, isso significava que, para os Estados Unidos ganharem numa situação, a União Soviética tinha que perder, e vice-versa. Ou seja, ser transparente sobre um acidente nuclear representaria um ganho para o seu inimigo, seja de tecnologia ou de propaganda. Consequentemente, você perderia. O desastre de Chernobyl, entretanto, teve mais que proporções nacionais, teve proporções globais. Ucrânia e Belarus foram as regiões mais afetadas, mas consequências em plantações e animais são sentidas na Europa até hoje, com leis estabelecendo que níveis de radiação em animais devem ser checados antes que possam ser consumidos. Além disso, um grande efeito na população humana, com doenças ligadas à radiação, como câncer, aumento de pedidos de abortos por temor de contaminação, dentre outros exemplos. Ainda não se sabe se os mutantes de Stalker existem de verdade. Com o desastre, o mundo passou a perceber que o diálogo em temas nucleares era de interesse internacional, não apenas nacional. Como consequência direta das discussões sobre Chernobyl, foi criada a Associação Mundial de Operadores Nucleares, em 1989, focada no intercâmbio de informações sobre segurança nuclear. No contexto da Agência Internacional de Energia Atômica, conhecida pela sigla AIEA, uma organização da ONU criada em 1957, foram assinados 2 acordos como resposta direta ao desastre de Chernobyl: a Convenção sobre Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica e a Convenção sobre Alerta Antecipado de um Acidente Nuclear. Notaram que a AIEA foi criada em 1957? Por cerca de 30 anos, ela era um fórum onde Estados Unidos e a União Soviética negociavam sobre energia nuclear com seus aliados e tentavam descobrir os segredos um do outro. Poucos anos depois das novas medidas após Chernobyl, tivemos o fim da Guerra Fria. Com a diminuição das tensões políticas e o estabelecimento de governos mais democráticos, as relações internacionais passaram a ser regidas por um clima de otimismo, que é explicado por outro aspecto da teoria dos jogos, o jogo win-win, de ganhos mútuos. Ou seja, os ganhos e perdas de um participante não dependem dos ganhos ou perdas de outro participante. Pelo contrário, muitas situações podem levar a ganhos mútuos, em que um participante pode até ganhar mais que o outro, mas ambos ganham. Em 1994, é assinada a Convenção sobre Segurança Nuclear, considerado o maior acordo sobre o tema. Em 2015, tivemos uma emenda na Convenção, como consequência de outro desastre nuclear, o de Fukushima. Isso quer dizer que as usinas nucleares são 100% seguras? Não. Temos usinas pelo mundo que ainda estão se adaptando aos novos padrões de segurança. Por exemplo, a usina de Metsamor, na Armênia, iniciou suas operações ainda no período soviético, em 1976, e não possui contenção de concreto em torno de seu reator. Além disso, ela está em uma região vulnerável a terremotos, um problema que afeta seriamente usinas japonesas e dos Estados Unidos, sem falar nos depósitos de restos de combustível nuclear. Talvez algum de vocês possa dizer que era simplesmente desligar essas usinas mais perigosas. Metsamor, entretanto, fornece 40% da energia da Armênia, um país frio e territorialmente obstruído. Será que aquelas pessoas podem viver sem essa usina? O físico Emory Loggins propõe que a energia nuclear
mais do que um assunto técnico, é também um tema ético, em casos como esse. Como sempre, aqui embaixo tem diversas fontes e referências para quem quiser saber mais sobre esse assunto complexo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Então, pessoal, deu para entender um pouquinho o que eu quis passar para vocês, como que várias agências, elas... Como que várias agências, elas trabalham para esse processo de biossegurança e de proteção radiológica para a gente, desde muito tempo que essas usinas, né, estão ligadas e que nós temos leis que nos regem dentro da proteção radiológica, sabendo que as usinas, elas não são 100% seguras, obviamente, vai depender aí, como a gente viu, do seu território, do lugar onde ela está, e de todas as formas e meios que a gente tem para a construção de uma usina nuclear. Ficou bem entendido isso aí? E ficou entendido também a parte de mutação genética do DNA, quando colocado em radiações ionizantes, por exemplo. Vocês conseguiram entender? Pelo silêncio, vão entender que sim. Nós temos, dentro desse período de criação e de desastres nucleares, toda uma cadeia de proteção que foi quebrada, né? Tudo que a gente achava que a proteção radiológica, que a biossegurança fornecia em relação a nós, né, em relação ao que poderia acontecer, foi quebrado dentro desses desastres, tanto de Fukushima, como do Rio, como o de Chernobyl, que é o mais conhecido, né, que a gente conhece mais. Então, nós temos que ter sempre cuidado com a nossa biossegurança, temos que ter cuidado com a biossegurança do ambiente. Então, tudo isso é regido e tudo isso é cobrado. Se a clínica ela não faz processos corretos de biossegurança, ela é fechada. E cabe a gente também fiscalizar todo esse processo de biossegurança, né? Ficou entendido, pessoal, essa parte? Creio que sim. Então, vou deixar o vídeo para vocês na sala, né? No grupo do WhatsApp, o link do vídeo. E aí vocês pesquisem, procurem mais exemplos, tragam exemplos para a gente debater, para não ser uma aula que só eu fale, para que a gente consiga debater esses processos de biossegurança, né, como eles estão ligados. Geralmente, eu faria um seminário sobre isso, porém, não tem como fazer. Então, eu só queria que vocês pudessem trazer, já como uma forma de estudo para a prova, informações sobre a biossegurança, e aí a próxima aula nós vamos debater sobre essas informações que vocês trouxeram, e aí a gente faz tipo um simpósiozinho, uma mesinha aqui de conversas. Eu espero que vocês tragam realmente isso para a gente conseguir debater, tá? Então, por hoje... Matheus, Oi. me diga só uma coisa, as apostilas da sua aula, tá toda já no WhatsApp, né? Você postou tudo já? Já. A de hoje já está lá, as duas das aulas passadas também já estão lá. O PDF, então, todo o conteúdo que você vai passar para a gente já está lá no WhatsApp. Já está lá no WhatsApp. Tanto no WhatsApp, como já foi enviado para o portal do CETEP também. Né? Enfim, não sei se vocês souberam que eu tive um contratempo aí esses dias, quebrei o pé e, enfim, sexta-feira. Esse final de semana foi só dor
e remédio, dor, e vai para a UPA e volta para a UPA. Enfim, eu vim melhorar no sábado, no domingo de manhã. Mas é isso. Basicamente, pessoal, só para fazer um resumo para a gente fechar aqui, sobre a biossegurança, é tudo aquilo que envolve, já que o pessoal que não estava logo no início, a biossegurança nada mais é tudo que envolve a segurança da vida, tá? Seja ela a vida marítima, a vida terrestre, vidas humanas, vidas vegetais, tudo que envolve isso tem que estar dentro do processo da biossegurança, que é dado pela Anvisa, que é dado por diversos órgãos que nós temos aí à disposição, ok? Então, acho que por hoje é só. Próxima aula, por favor, tragam alguma coisa sobre biossegurança para a gente debater. Vou trazer as minhas também, minhas contestações, enfim. E mais fotos para a gente ver como é que esse processo ele realmente culmina no corpo do ser humano, tá? Então, fiquem todos bem, até a próxima aula. Eu vou colocar já lá no vídeo, ou lá no grupo da sala. Oi. Aquele questionário, a gente pode copiar só as 5 questões que a gente escolheu ou tem que mandar para você? Não, só as 5. Você pode responder nele mesmo e me enviar também, me enviar de volta como PDF, como alguém fez. Eu acho que foi, não sei se foi você, não foi Joilda que me mandou já? Foi eu. Então, Joilda respondeu e já me mandou ele em formato de PDF novamente. É só você baixar, responde pelo celular mesmo, naquela edição de fotos, com suas respostas e me manda. Como é só de marcar, é só colocar um xizinho e colocar lá em cima da letra que você fez a questão. Lembrando que aquela atividade vale um 5, que vai ser somada com mais 5, ou com a nota da prova, né? A prova vai estar valendo um 10, e a prova vai estar valendo 5, com mais 5 da atividade que vocês estão fazendo para a gente fechar a nota. Tá bom? Entendido sobre isso? Só. Ai, meu Deus, acho que não vou tirar um 5 no trabalho, não. Ah, Tira. Ok. Tira, que é isso. E aí, pessoal, a gente se encontra na próxima aula, que será na quinta-feira. Estou encerrando mais cedo hoje, porque realmente eu não estou mais aguentando ficar sentado. Professor, a prova será na sexta? Oi, na sexta-feira, porque eu tenho o costume de fazer no final de semana, né? Mas aí, tipo, dava aula da sexta, depois saltava a prova. Só que aí, Iago me falou que tem que ser na sexta-feira ou na quinta-feira. Então, como eu acho que não vai ficar ninguém em recuperação aqui, eu espero, então a prova vai ser na sexta-feira. Caso alguém fique em recuperação, eu falo com a pessoa e aí a gente faz marca um horário para fazer a recuperação. Mas eu creio que ninguém vai ficar. E eu estou encerrando a aula mais cedo, gente, porque eu estou com muita dor. Muita dor mesmo, porque eu quebrei o pé e ele está latejando de verdade. Faz muito tempo que eu estou sentado, então, enfim. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Nos vemos na quinta-feira e no grupo do WhatsApp. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida ou para para debater com vocês sobre questões da biossegurança, tá? Então, fiquem todos bem e até quinta-feira. E vamos marcar uma data para comer a pizza lá, que Raquel vai pagar. Verdade, vamos marcar a data. Quando as aulas voltarem em agosto, a gente marca essa data de ir para essa pizzaria comer. Falei de você hoje também, viu, Omar? Disse que estava sentindo sua falta aqui nas aulas ao vivo. Rapaz, eu tô trabalhando, chego cansado, ainda nem tempo de assistir a aula. Aí hoje, fiquei mais cedo, deu certo. Imagina, não sei bem como é. Também estou trabalhando agora os 3 expedientes. Estou trabalhando mais as gravadas, né? Quando dá certo. Uhum. Mas está assistindo as aulas, está bom demais. Tá? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite. Estou no grupo, qualquer coisa, podem falar comigo. Se eu demorar a responder, não se preocupem, mas eu vou responder, beleza? Então, fiquem todos bem e até quinta-feira. Traga o que eu pedi a vocês. Informações sobre biossegurança, mais informações adicionais, curiosidades que vocês acham pertinentes, tá bom? Então, fiquem todos bem. Até quinta-feira. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.